Oi Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero dar dicas para você arrendar o seu apartamento sem estresse aqui em Portugal. Então roda a vinheta e me acompanha em mais essa aventura. Antes de mais nada, já peço para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e também se inscrever no canal. Aqui rolam vídeos todas as semanas ajudando você a viajar mais e barato e agora também com algumas dicas para morar aqui em Portugal. Então vamos às dicas. Antes de mais nada, eu queria explicar para vocês o que eu já fiz no vídeo anterior. Se você ainda não viu, eu estou deixando aqui no card e depois desse você pode conferir. Algumas especificações dos imóveis aqui em Portugal que eu acho válido a gente ponderar nesse início do vídeo. Ou seja, a tipologia. O que é? Um apartamento que a gente chama comumente no Brasil de 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, enfim. Aqui a gente chama de T1. Ou seja, os apartamentos, nós temos apartamento T1, que significa 1 quarto, T2, 2 quartos e assim sucessivamente. E nós temos também os T1 mais 1. Ou seja, esse mais um, ele é um espaço dentro do seu apartamento que ele não possui uma janela. Ele pode ser um quarto, ele pode ser um escritório, ele pode ser aquilo que bem entender se você fazer a locação dele, o arrendamento dele. Mas ele não pode ser considerado um quarto devido a não ter uma janela, tá? Então a gente já tem essa definição bem clara aqui no início do vídeo. E as casas aqui em Portugal chamam-se moradias. Então, normalmente você vai ver também por T1, T2, mas eu já vi casos de ver M1, M2, significa exatamente a mesma coisa, 1 quarto, 2 quartos, M1 mais 1, 1 quarto mais um espaço sem uma janela, mesma coisa, só muda porque é moradia. Estamos fechados com isso, ok? Um outro ponto. Se você gosta de apartamentos mais novos, como esse aqui, por exemplo, que eu estou agora, que é o meu apartamento, inclusive, você vai buscar por apartamentos remodelados, que seriam os apartamentos reformados, ou seja, eles são atualizados. Eles podem ficar em prédios super históricos, mas por dentro ele é totalmente remodelado. Então normalmente ele vai ter o piso, os flutuantes, como se fala aqui, de madeira, já vai ter toda a instalação a gás, ele já vai ter as janelas duplas, vai ter os estores, como se chamam as persianas. Se não forem elétricas, ele já vai ter, provavelmente o proprietário, o senhorio, que é o dono do apartamento, vai ter colocado algo mais moderno. Então o apartamento ele foi renovado. Então você vai procurar por apartamentos remodelados, ok? E agora vamos procurar apartamento. Onde você vai localizar? Eu vou fazer esse percurso junto com você. Você vai procurar em algumas plataformas. Eu indico o Facebook Marketplace, que foi inclusive onde eu achei esse apartamento, que eu consegui fazer o arrendamento. Você vai procurar no Imovirtual, que é um portal de imóveis de toda Portugal, então você pode localizar imóveis de norte a sul do país. Você também pode procurar em imobiliárias, que é uma outra dica que eu quero dar para vocês. Por vezes a gente encontra alguns relatos na internet de que é mais burocrático, que é complicado, e na prática eu não tive essa experiência, muito pelo contrário. Eu não aluguei o imóvel, diretamente com uma imobiliária, mas fomos visitar um imóvel com uma imobiliária e os documentos foram os mesmos pedidos. Então não tem mais burocracia por ser de imobiliária. Claro, vale sempre a pena você dar uma checada antes. E um outro portal de imóveis muito famoso aqui em Portugal é o Idealista. Também tem imóveis de norte a sul e ele tem uma ferramenta bastante interessante que você consegue desenhar uma área dentro da cidade. Então você pode fazer um triângulo, um círculo, uma rodinha, você pode selecionar uma rua específica, ver os imóveis perto de você. Então ele tem vários mecanismos de busca ali que são bastante interessantes para você localizar o seu imóvel. Todos esses que eu estou falando e vários outros, você pode diretamente jogar eles no Google e ver alguns semelhantes, como por exemplo as imobiliárias. Existem aqui as mais famosas e automaticamente vão vir as relacionadas. Ou seja, as imobiliárias que não são tão grandes, que não pagam tanto para o Google anunciar elas, melhor dizendo, mas elas também têm imóveis bastante atrativos. Então, fique sempre atento a isso. Uma outra dica que eu dou para você é referente ao seu orçamento. Vamos supor que o seu orçamento seja 500 euros mensais para o arrendamento. Você pode já automaticamente nessas plataformas que eu mencionei filtrar por valor de imóvel, ou seja, eu vou lá e filtro os 500 euros que eu dei aqui como exemplo. Mas eu acho interessante você sempre botar uma margem a mais. Por exemplo,
eu quero um imóvel de 500 euros, como eu já mencionei, eu vou colocar 550, 570 se a ferramenta me permitir. Por quê? Porque muitos desses imóveis, eles dispõem de uma manobra ali para você fazer uma negociação. Normalmente, nas ferramentas como o LX aqui em Portugal, ele já está escrito ali que ele permite que você faça uma oferta, que ele é um valor negociável. Alguns não, são já um valor fixo, mas enfim, é bastante interessante você aumentar um pouquinho, porque por vezes você acha um imóvel mais interessante para você, melhor localizado, um pouquinho maior ou um pouco mais novo, por um pouco mais de dinheiro, porém você pode negociar esse valor para baixo direto com o proprietário ou com quem você estiver fazendo negócio. Você achou um imóvel super interessante na plataforma. Qual que é o próximo passo? Liga. Você precisa telefonar. Sim, aqui em Portugal é extremamente comum você ligar para falar com as pessoas, afinal os telefones ainda servem para isso. É super útil você fazer uma ligação. E por que eu te digo isso? Por vezes você encaminha uma mensagem, seja ela de WhatsApp, de Facebook Messenger, até mesmo um SMS que se usa bastante também aqui, e a pessoa ela não responde na hora, ela está trabalhando, ela não viu, ela não tem o hábito de abrir o WhatsApp todos os dias. Sim, isso acontece aqui. Então é mais interessante você já passar a mão no telefone e ligar. Se você estiver na rua e achar uma plaquinha de um imóvel, foi como eu fiz em alguns casos, e achar interessante a região ali que você gostaria de morar naquela região, passa a mão no telefone e liga e questiona a pessoa se você não pode fazer uma visita naquele momento, que por vezes essa urgência, digamos, faz você fechar o negócio com o apartamento. Se você achar interessante o imóvel que você visitou, é a próxima etapa que a gente está fazendo aqui desse processo. Você pode, por vezes, fazer uma proposta, como eu mencionei lá no começo. Se isso estiver aberto, né? Se estiver aberto que é um valor negociável, e é interessante você questionar isso até mesmo no momento da visita, se esse valor ele é negociável ou não. E se o imóvel for 525, 575, oferece 550, enfim, aí vai do seu poder de negociação, e se você achar um valor super justo, vê a possibilidade de já fechar o negócio. Próximo item. Quais os documentos que pedem para você fechar esse negócio, fechar um contrato de arrendamento? Isso é bastante relativo e depende do proprietário. Algumas pessoas chamam de senhorio. Em todos os imóveis que a gente procurou aqui para fazer a locação, ninguém chamava de senhorio, todos chamaram de proprietário, mas podem haver essas duas nomenclaturas, tanto proprietário quanto senhorio, que é a mesma coisa, é quem tem um imóvel escrito no nome dele e pronto. Então é bem interessante você avaliar no momento que você estiver fazendo a visita, ou até mesmo depois formalizar isso. É bastante interessante você deixar essas etapas formalizadas se você tiver interesse do imóvel, depois da visita principalmente, de quais os documentos você precisa. Já adiantando, no nosso caso nós precisamos de NIF, que é o número de identificação fiscal aqui de Portugal, e também dos passaportes válidos. Apenas essa documentação, não teve mais nenhuma outra que nos pediram. Óbvio, você vai ouvir relatos que pedem um contrato de trabalho, que pedem uma garantia que você tem para pagar aquele arrendamento. Depende muito de cada proprietário e são eles que vão ditar as regras para você poder fazer a locação. Por fim, nós temos as condições do arrendamento. O que são essas condições? E são as exigências... Eu tenho uma dificuldade de falar exigências. Por último, nós temos as condições de arrendamento, que são as condições que o proprietário vai te pedir, além da documentação, para você poder fazer aquele arrendamento. Ou seja, existem normalmente duas lógicas que se usam muito, que são as rendas adiantadas e os calções, ou as calções, não sei ao certo como é que dizem, pode me corrigir aqui embaixo. As rendas adiantadas são o quê? Para você entrar nesse apartamento, você precisa dar duas rendas, por exemplo, ou seja, seriam dois valores dos aluguéis. Se você vai pagar 400 euros, seriam 800 euros para você entrar no apartamento. E o que correspondem essas rendas? Normalmente, a primeira e a última renda, ou seja, a do mês 1 e a do mês 12 do seu contrato, tá? Podem te pedir mais rendas? Podem, isso vai depender do proprietário, ele pode pedir quantas ele bem entender. Para você ter ideia, chegaram a nos pedir 6 rendas adiantadas para poder entrar no apartamento. Nós oferecemos, porque a gente tinha um planejamento financeiro para isso, e mesmo assim, até hoje a gente está esperando uma resposta do proprietário. Acontece. Enfim,
vamos seguir o baile. E também tem um outro caso que são as calções ou os calções, que são aquelas rendas que o proprietário fica retido para caso você saia do apartamento no prazo estabelecido antes, enfim, você quebrou alguma coisa, precisa fazer alguma manutenção, o proprietário, aliás, tira desse valor que tem um saldo, dessa poupancinha, digamos, para fazer o conserto. Vamos supor que eu dei 800 euros e estraguei a geladeira. A geladeira custou 500 euros. O proprietário vai pegar 500 euros desses 800, compra uma geladeira e devolve os 300 que são a diferença. Entendido? Então, isso vai variar bastante, mas é uma linguagem que você vai usar muito, que são as rendas adiantadas e os calções, ou as calções. Os últimos 2 tópicos que eu quero falar aqui para vocês são os cuidados que vocês precisam ter com arrendamentos aqui em Portugal e também a nossa experiência, embora eu já tenha falado um pouquinho no vídeo que eu já deixei para vocês aí no card mostrando o apartamento aqui. Os cuidados. Se você fizer a locação como a gente fez diretamente com o proprietário, claro, teve uma pessoa que intermediou isso, é uma corretora freelancer, ela fez isso pra gente, e quem tiver interesse nesse contato, por favor, vai lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, me chama no direct, fala, olha, Thiago, eu vi teu vídeo e quero o contato da corretora para poder arranjar um imóvel pra gente aí em Portugal. Chama por lá que eu passo com o maior prazer o contato do WhatsApp para vocês direto dela para conversarem com ela. E consegue arrendar imóvel para muito brasileiro aqui em Portugal, porque ela vai atrás, ela tem vários investidores e tudo mais, então é bem interessante. Podem me chamar lá que eu passo sem problema nenhum o contato, tá bom? Então os cuidados, se a gente arrendou direto com o proprietário por intermédio dela, o proprietário faz o contrato do arrendamento, a gente conferiu, assinou o contrato. Ele tem que fazer o quê? Registrar nas finanças esse contrato. Isso é super importante. Por quê? Porque vai gerar um contrato modelo 2, grava muito bem esse nome. E com esse contrato modelo 2 é que você vai poder tirar o seu comprovativo de morada na junta de freguesia. Falei grego? Vamos traduzir. Com esse comprovativo, ou com esse contrato de modelo número 2, que é nada mais do que um registro que o proprietário faz nas finanças direto de Portugal. Porque depois o sistema é todo interligado, o IRS, que seria o imposto de renda aqui de Portugal, é declarado por lá, então ele precisa estar todo atrelado, todas as informações lá. E é com esse contrato, modelo 2, que você vai na junta de freguesia, que é um espaço de atendimento ao cidadão da sua freguesia ou de uma junta de freguesias, de algumas que serão os bairros, para você tirar o seu comprovativo de morada. E por que ela é importante? Para várias coisas aqui em Portugal vão te pedir esse comprovativo de morada. Mas eu tenho uma conta de luz, mas eu tenho uma conta de internet. Não, precisa do comprovativo de morada, que é esse documento oficial emitido pela junta de freguesia dizendo que você mora nesse endereço. Então, sem esse registro do proprietário você não consegue. Fique bem atento a isso. Outra coisa, pessoal, fiquem muito atentos aos imóveis anunciados na internet, muito atentos. Por quê? A gente já ouviu relatos de pessoas que se deram muito mal arrendando imóveis direto do Brasil, que é uma coisa que eu particularmente não queria fazer, porque eu sou chato, extremamente chato com apartamento. Então eu gostaria de ver, de me situar no apartamento, de ver a vizinhança, ver onde que ele está localizado para, de fato, poder dizer eu quero alugar esse imóvel, eu quero fazer esse arrendamento. E do Brasil eu não teria essa capacidade, embora várias pessoas tentaram, não, pode arrendar, faz isso, faz aquilo, eu particularmente não gosto. Já conheço pessoas que fizeram e deu super certo, então vai muito do seu perfil. Mas o que eu quero falar para você que quer fazer esse tipo de arrendamento, fique atento aos golpes que existem. Como existem esses golpes, por exemplo? O anúncio está incrível, as fotos são deslumbrantes e o apartamento é lindo. Todo branco, todo remodelado, fica super bem localizado. E aí ele vem com uma observação que ele fica no resto do chão. Nada contra, o resto do chão aqui é térreo. São apartamentos que ficam no térreo. Porém, a gente já ouviu casos de pessoas que converteram garagens em apartamentos e aí elas fazem para locação, porém isso não passa nas finanças como um apartamento, ou seja, nunca vai ser emitido um atestado de morada para você nesse endereço. Então você pode perder muito dinheiro, como a gente já ouviu relato de gente que perdeu alguns bons 1.000 euros fazendo isso com pessoas desconhecidas. Se você vai fazer isso, faça com uma imobiliária conhecida, que tem pessoas
que podem confiar. Lá do Brasil eu ligava para muitas imobiliárias aqui e tinha vários corretores que eu já tinha contato e que sabiam o nosso perfil de apartamento para procurar por aqui. Então eu tinha uma certa confiança neles. Mesmo assim, eu não queria fazer a locação direto do Brasil. Então fiquem atentos a isso. É uma dica aí que eu quero dar para vocês não caírem nessas enrascadas, tá bom? Por fim, a nossa experiência. Como eu já mencionei no vídeo que eu mostrei o apartamento, eu encontrei esse imóvel aqui no Facebook no Marketplace mesmo, e como era muito tarde, era por volta de umas 11 horas da noite, eu não iria ligar para a pessoa, que é essa corretora que eu indico super o trabalho dela. Então eu mandei uma mensagem lá pelo Facebook, no outro dia pela manhã ela me respondeu, já conversamos e organizamos de visitar o apartamento. Quando visitamos, ele ainda se encontrava um pouco em obras, porque ele estava sendo todo remodelado. Então é um apartamento remodelado, um T2, aqui na freguesia de São Victor, em Braga. Se você quiser jogar aí no Google para pesquisar, fica bem pertinho do Braga Park. E essa região eu particularmente gosto muito. Embora Braga tenha opções maravilhosas para você morar. Tem freguesias lindas, todas têm o seu charme, os seus prós e os seus contras. Vai daquilo que você precisa, da sua necessidade. Eu espero de coração ter ajudado você a olhar um pouquinho diferente para o modo de arrendamento aqui em Portugal. É um processo que por vezes pode ser um pouco complicado, pode ser um pouquinho doloroso, pode ser um pouquinho demorado, vai depender muito da situação em que se encontra o mercado imobiliário. Segundo essa corretora que alugou para a gente, que fez esse nosso arrendamento, ela diz que hoje existe uma procura muito grande ainda no mercado, principalmente por parte de brasileiros, e que não se encontram imóveis para arrendamento aqui em Portugal. Então é uma dificuldade, mas existem apartamentos, você pode agora mesmo jogar no Idealista, no Marketplace, existem, só não sei se ele vai caber no seu bolso, na freguesia que você gostaria de morar e numa série de outros fatores, mas eles existem. Se você quiser uma indicação, me chama lá no Instagram, como eu já comentei, que eu tenho o maior prazer de te passar o contato dela, que ela faz um trabalho ótimo pra gente. Qualquer dica, crítica, comentário, pode deixar aqui. Se quiser, me chama lá no Instagram também, que a gente conversa, se ficou alguma dúvida. Se quiserem uma outra parte, falando alguma outra coisa de arrendamento, podem me falar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijão para você e até a próxima. Tchau, tchau!